Bom dia! Hoje é dia 2 de junho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 17. Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro O Evangelho segundo Marcos. Autor e período da escrita. Somente um homem carrega o nome de Marcos no Novo Testamento. Desde o segundo século, o Evangelho segundo Marcos tem sido atribuído a ele. Em Marcos, que foi chamado apropriadamente de João, com o sobrenome Marcos, era filho de uma certa Maria que possuía uma casa em Jerusalém. Essa foi a casa onde Pedro foi quando havia sido liberto da prisão. João Marcos também era um sobrinho ou primo de Barnabé, o qual foi companheiro do apóstolo Paulo por várias ocasiões. Paulo e Barnabé levaram João Marcos como ajudante durante a primeira viagem missionária deles. Porém, Marcos, que provavelmente ainda era um homem jovem, apartou-se deles em Perge e retornando para Jerusalém. Quando Barnabé quis levar seu parente consigo para a próxima viagem, Paulo não quis. Isso causou uma separação. Foi apenas 12 anos depois que o nome de Marcos ressurgiu na carta aos Colossenses e a Filemon. Agora o encontramos em Roma, com Paulo preso. Na segunda epístola de Timóteo, pouco antes de sua morte, Paulo pede a Timóteo que traga Marcos com ele, que agora é um ajudante muito proveitoso. Marcos também é mencionado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aqui Pedro o chama de filho, provavelmente para indicar a proximidade espiritual do relacionamento com Marcos. Não apenas Paulo, mas Pedro também era próximo de Marcos. De acordo com tradições muito antigas, Marcos deve ter sido seu evangelho com base em sermões, informações que Pedro deu para os crentes em Roma. Até os dias de hoje, essa tese baseia-se em parte do uso de várias palavras latinas no hábito de explicar termos judaicos, nas raras referências à passagem do Velho Testamento e no estilo pungente e animado. No entanto, para dividir corretamente esse evangelho não é necessário conhecer essas tradições. Em vez disso, a profunda ocupação com o conteúdo e a estrutura desse livro, inspirado pelo Espírito Santo, são essenciais. Não é possível determinar com precisão o tempo de escrito desse evangelho. As opiniões dos cientistas variam entre 55 e 70 antes de Cristo. É depois de Cristo. Está errado nessa Bíblia. Olha. Tem um erro editorial, tá? Antes de Cristo e não depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Marcos é o evangelho mais curto e na apresentação o mais denso. Marcos não descreve tantos ensinamentos e sim as ações do Senhor Jesus. Muitas vezes Marcos usa o tempo presente em suas narrativas em vez do tempo passado. A palavra "e", no grego etis, é muito marcante e aparece 40 vezes. Nem a genealogia nem o nascimento de Jesus são mencionados. Marcos inicia seu relato do ministério do Senhor Jesus desde o primeiro capítulo. O Senhor Jesus retira-se a um lugar tranquilo com muita frequência que é mencionado nos outros evangelhos. Marcos menciona principalmente com frequência que o Senhor Jesus não queria que suas ações fossem tornadas públicas. Os discípulos não chamam Jesus de Senhor. Ele é chamado de Cristo, ungido apenas 7 vezes. Todas essas peculiaridades mostram que o assunto desse evangelho é apresentar Cristo como servo de Deus. Ele não era apenas o prometido de Israel, como no evangelho de Mateus, mas também o verdadeiro servo do Senhor. De acordo com suas próprias palavras, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas o Senhor Jesus também é apresentado como verdadeiro profeta no evangelho de Marcos. Como tal, ele anunciou as boas novas de Deus, o Evangelho. Esta palavra-chave aparece 8 vezes em Marcos, 4 vezes em Mateus e nenhuma vez em Lucas, exceto o verbo grego evangelizar, e nem em João. Em Marcos 1, versículo 38, o Senhor Jesus explica com autoridade qual era o seu ministério, anunciar a palavra de Deus como profeta.
Vamos às aldeias vizinhas para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. O servo de Deus também é servo sofredor. O relato dos sofrimentos e da morte de Jesus ocupa um lugar relativamente grande em relação à extensão do Evangelho. O Senhor Jesus anuncia seus sofrimentos futuros a seus discípulos por 4 vezes. Como pode ser visto na visão geral dos 4 evangelhos, Marcos, diferente dos outros 2 evangelhos sinóticos, tende a relatar eventos em ordem cronológica. Peculiaridades. Coisas peculiares do Evangelho de Marcos. Embora Marcos tenha escrito o evangelho mais curto, ele relata fatos que não aparecem em outros evangelhos. Destes destacam os seguintes: 2 milagres, o surdo com dificuldade na fala, o cego em Betsaida, 2 parábolas, a semente que cresce por si mesma e a chamada à vigilância. A pessoa de Marcos. Marcos foi um servo infiel durante sua juventude. O Senhor lhe deu a tarefa de escrever sobre sua vida como fiel servo de Deus. É somente Marcos que não fala do jovem que seguiu o Senhor Jesus quando ele foi preso e surgiu nu deles quando o prenderam. Com base nessa tradição antiga, supõe-se que esse jovem fosse o próprio Marcos. O fim do Evangelho de Marcos. Muito foi escrito sobre os últimos versículos do capítulo os últimos versículos do Evangelho, do capítulo 16, versículos 9 ao 20. A razão é que eles estão ausentes em alguns antigos manuscritos gregos do Antigo Testamento, códigos sináticos e o códigos vaticanos. Novamente, outros manuscritos contêm uma versão mais curta. Os editores da edição científica do Novo Testamento grego listam os versículos 9 a 20 entre colchetes, que significa que são muito antigos, mas não são considerados originais pelos editores. Como esses versículos são contidos na maioria dos manuscritos gregos e em traduções antigas, há poucas dúvidas que o parágrafo antecede os manuscritos que omitem ou questionem. Os vários estudiosos que não consideram o parágrafo como original tentam defender a sua opinião avançando argumentos relacionados ao estilo e ao conteúdo dessa passagem. Em minha opinião, no entanto, esses foram suficientes contraditórios no século XIX. Por H. Oshman, J. P. Lane, J. W. Burge, C. F. Kiel, W. Kelly, e em tempos mais recentes por W. R. Frommer e J. Jan Brueggen, entre outros. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 10. Capítulo 10, sobre o divórcio, o jovem rico e o Bartimeu. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Marcos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Bom mestre, Marcos 10, versículo 17. Se o jovem no Evangelho usou esse título ao falar do nosso Senhor, quão mais apropriadamente eu posso assim tratá-lo? Ele é realmente meu mestre em ambos os sentidos, um mestre no poder e um mestre no ensino. Tenho prazer em cumprir suas incumbências, sentar-me aos seus pés. Sou seu servo e discípulo e considero minha maior honra ter esse papel duplo. Se ele me perguntar por que eu chamo de bom, devo ter uma resposta pronta. É verdade que ninguém é bom senão um que é Deus. Mas então ele é Deus, e toda a bondade da deidade brilha nele. Em minha experiência, tenho descoberto que ele é bom. Tão bom, na verdade, que todo o bem que tenho me veio por meio dele. E foi bom para mim quando eu estava morto no pecado, pois me ergueu pelo poder de seu Espírito. Ele tem sido bom para mim em todas as minhas necessidades, aprovações, lutas e tristeza. Nunca houve um mestre melhor, pois seu serviço é liberdade, sua regra é amor. Gostaria de ser um servo bom que tivesse 1/1000 de sua bondade, quando ele me ensina como meu mestre é indescrivelmente bom. Sua doutrina é divina, sua conduta é condescendente, seu espírito é brando, nenhum erro se mistura com sua instrução pura com a verdade do ouro que traz a todos os seus ensinamentos, levam bondade, santificação e edificando o discípulo. Anjos o consideram um bom mestre e prazerosamente prestam sua homenagem a seus pés. Outros santos da antiguidade provam que ele é um bom mestre e cada um deles alegrou em cantar: sou teu servo, ó Senhor. Meu próprio humilde testemunho certamente deverá ter o mesmo efeito. Vou sustentar esse testemunho perante meus amigos e vizinhos, pois é possível que sejam levados por meio deles e buscam meu Senhor como meu mestre. Ah, que eles façam isso! Nunca irão se arrepender de atitude tão sábia. Se eles apenas tomassem seu jugo suave, iriam encontrar um serviço tão magnífico que se alistariam nele para sempre.
E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 6 horas, nós temos o nosso sermão semanal. Chegará um dia que, no lugar de pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo os bodes. Essa é uma frase atribuída a Charles Spurgeon, que é o tema do nosso sermão semanal. E depois, entre 8 e 9 horas, nós temos o nosso devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.